A graça e paz. Nessa tarde, para nossa reflexão com o estudo da EBD, eu queria apresentar para vocês, um assunto da revista da MCM, que tem por título da lição desta tarde, Discipulado, uma necessidade urgente. Neste assunto, nós tratamos acerca da importância que é o cristão ele ser um discipulador. Ou seja, como um cristão ele deve ser e passar e ensinar a vida de Jesus, passar ensinamento de Jesus. Discipular é isso, nada mais é do que você ajudar o outro a seguir Jesus. E nessa lição fala muito sobre isso, sobre essa importância. Tendo em vista que há muitos anos existe sim um trabalho em cima do discipulado nas igrejas, né? Onde nesse momento que a igreja ela passa os ensinamentos da Bíblia, passa a vida de Jesus através da Bíblia para pessoas, né, que estão começando a fé, começando a sua caminhada cristã. Então, discipular nada mais é do que você ajudar o outro a seguir Jesus, né? Se baseando, claro, na palavra de Deus. E aqui na lição fala que, por que precisamos discipular? Porque somos discípulos de Jesus e na qualidade de discípulos é nosso dever fazer outros discípulos. Discípulos fazem discípulos. Nós também temos como base nessa questão o texto de Mateus 28, que fala assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, discipular o outro, é você ensinar a ele os ensinamentos que Jesus ensinou a você. O que você aprendeu, você passar para outro. Então, um discípulo, ele gera outro discípulo. Por quê? Quando nós estamos vivenciando o cristianismo, tendo experiências com Deus, essa vontade, essa necessidade vai gera em você a vontade de discipular, de ter outras pessoas seguindo Jesus. Porque o que recebemos de graça, nós também entregamos. Não é assim? Então, a lição também fala o seguinte: quem pode discipular? O discípulo é uma ordenança para todos os cristãos. A partir do momento que seguimos a Cristo, é nosso dever trabalhar para que os outros sigam também. Então, a nossa vida é um exemplo. Nós temos que ser testemunhos vivos de Jesus. E os outros, ao olhar para nós, eles têm que ver Jesus, têm que ver Cristo em nós. E isso vai fazer com que cada um de nós venha gerar outros discípulos. Porque o testemunho de vida que damos de Cristo vivendo em nós vai gerar no outros essa vontade, esse desejo. Porque Cristo, ele gera vida nas pessoas, né? Então a vida que há em mim, eu passo para outros, eu passo esse ensinamento, essas experiências com Deus para outras pessoas. Discípulo gerando discípulo. Então é uma necessidade para cada uma de nós, dentro da nossa casa, na nossa família, no contexto onde nós vivemos, discipularmos pessoas, ensinar as pessoas a como seguir Jesus, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Isso é muito importante, porque nós fomos chamados para isso, para discípulos gerando discípulos. Amém? E também a lição, ela fala assim, como se discipula alguém? O discipulado não é uma receita de bolo, né? O principal deles, a centralidade da palavra de Deus. Ou seja, você só consegue discipular alguém baseado, um bom discípulo, ele prega, ele fala, ele se baseia na palavra de Deus. Então não tem
outra receita, não tem outra coisa a se fazer. Um discípulo de Jesus, ele fala de Jesus, ele usa a palavra de Deus. Ela é que traz vida. A palavra de Deus, ela regenera as pessoas. A palavra de Deus, ela modifica caráter. A palavra de Deus muda quadro, muda situações. Porque esta palavra, ela nos confronta. Esta palavra, ela nos anima, ela nos restaura. Então, da mesma forma que foi conosco, que é conosco, nós como discipuladores, nós como discípulos de Jesus, nós vamos passar essa realidade para as outras pessoas. Como eu mudei, como eu fui restaurado, como eu fui transformado. E aí, o testemunho de vida desse discípulo vai gerando outros discípulos. E isso, a igreja vai crescendo. Amém? E finalizando, a palavra daqui também, da própria revista, diz assim, a palavra, o discípulo perde, se não tiver a palavra, o discipulado perde o seu propósito. Não há como ajudar alguém a seguir Jesus sem usar as escrituras sagradas. Mas o discipulado também envolve oração. Ou seja, você quando vai acompanhar alguém, que vai estar levando Jesus para alguém, ensinando Jesus, ensinando a pessoa ao caminho de Jesus, você precisa, além de falar a palavra, você precisa orar por ela. Orar, jejuar por ela, estar junto, acompanhando, encorajando, confrontando. Isso é um verdadeiro discipulador. Ele confronta pela palavra, ele ora junto com a pessoa, ele está ali, ele é pronto a ouvir uma confissão de pecado, a orar, a interceder por aquela pessoa. Um bom discipulador, ele gera vida, porque ele está se baseando na palavra de Deus. E é importante ressaltar, finalizando, que discipular não é moldar o outro à minha imagem, mas à imagem de Cristo. Você, quando discipula alguém, está falando de Jesus, você quer que a pessoa tenha o caráter de Cristo, não o seu caráter, porque o seu caráter também é falho, né? Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Então, o intuito, quando você discipula alguém, é que a pessoa pareça-se com Cristo, assim como você tem se esforçado para parecer com Cristo. Discipular também não é mostrar ao outro o quão pecador ele é e o quanto santo você é. Não, você quando discipula alguém, você está mostrando para ele quanto ele precisa de Jesus, assim como você também precisa de Jesus. Amém? E finalizando, o discipulado não é falar de mim mesmo, mas de Jesus. Não é um chamado para fazer admiradores seus, mas discípulos de Jesus. Quando discipulamos alguém, a intenção é que Jesus seja glorificado. É que não haja admiração na pessoa que está dando o ensinamento. A admiração, o foco, o intuito é que tudo seja para a glória de Deus. Por quê? Porque se você tiver no seu coração discipular para que chame atenção para você mesmo, você está em falha. Porque, na verdade, nada que fazemos, se não for em Jesus, não vai servir. Então, precisamos, sim, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Não para nos mostrarmos, ou mostrar mais santo do que os outros, ou que haja a admiração das outras pessoas, porque eu estou discipulando e crescendo o meu círculo de discípulos à minha volta. Não, a intenção é que Cristo cresça, é que Cristo apareça e que mais vidas pareçam com Cristo. Amém? Essa é a lição dessa tarde, essa pequena reflexão do estudo que fala sobre o discipulado. Na próxima semana eu concluo mais, falo mais um pouco sobre esse assunto para encerrarmos, tá bom? Deus abençoe vocês e fique na paz do Senhor. Amém. Morrendo de saudade de vocês.